Boa noite, pessoal. Estamos retornando a mais uma aula de contabilidade básica. E nós vamos dar seguimento à nossa disciplina com a matéria a partir da página 23 da nossa apostila. Tá? Então, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos trabalhar sobre a gestão patrimonial. Até então, nós vimos como é que se divide o patrimônio, né? Ativo, passivo, né? Os bens, direitos e obrigações, o que é aplicação de recurso, o que é origem de recurso, quais as contas que compõem o ativo, que são os bens e direitos, as principais contas de bens e direitos, as principais contas de obrigação, e a do patrimônio líquido, que é só a conta, são as contas, né? Capital, lucros e reservas. Bom, aí nós vamos entrar agora na gestão patrimonial. O que é a gestão patrimonial? Como o próprio nome já disse, tá? Gestão patrimonial, né? Ela trata da seguinte situação, né? São os fatos, você tem fatos e atos administrativos dentro da empresa. Tá? Além dos fatos contábeis que modificam o patrimônio da entidade, né, os atos não modificam o patrimônio. Né? Então, em outras palavras, eles não geram mutação patrimonial no momento. Tá? Então, eles podem alterar o patrimônio, sim, numa situação futura. Por exemplo, suponhamos que a empresa contrate um funcionário. Quando o ato da contratação, que é a assinatura da carteira, o preenchimento do livro do registro de empregado, esse ato não provoca alteração no patrimônio. Quando que acontece a alteração no patrimônio? Quando eu for pagar o salário dele no final do mês. Aí ele deixa de ser um ato administrativo e se torna um fato contábil. Então, ato pode ou não alterar o patrimônio na mesma hora. Ele pode alterar lá no futuro, porém na hora não altera. Né? E o fato já altera o patrimônio. Né? Fato, aconteceu, já. Então, ele altera o patrimônio. O ato pode ou não alterar o patrimônio. Então, às vezes, pode até ocorrer a alteração dele agora, ou pode ocorrer no futuro, mas não necessariamente que ocorre de imediato. Tá? E essa gestão, né, a empresa, né, no tocante à gestão patrimonial, ela vive com isso. Né? Então, elas são entidades, na sua grande maioria, empresas com fins lucrativos. Nelas predomina o aspecto econômico, isto é, para que você monta uma empresa? Para ganhar dinheiro. Ninguém monta uma empresa porque eu gostaria de dar emprego, porque eu quero que o meu país cresça. Não. Você está montando uma empresa porque você tem um dinheiro parado e quer ganhar mais com aquele dinheiro circulando. Tá? Então, essa é a principal fato de você montar uma empresa. Bom, aí, dentro e o que movimenta a empresa? Então, todas as operações, né? Todas as relações, a compra, venda, né? Pagamentos, recebimentos, enfim, toda a movimentação do patrimônio da empresa, né? Ela é originária de um fato administrativo. Tá? Então, portanto, todas as operações devem apresentar um custo ou despesa e produzir receita. Né? E apresentar um resultado, positivo ou negativo. Né? Positivo é lucro, negativo é prejuízo. Então, assim,
você vai movimentar o patrimônio, os bens, direitos e obrigações. Esse patrimônio vai gerar despesa. Essa despesa também tem que gerar receita. Por quê? Só é considerado para a empresa um custo ou despesa se houver entrada de receita. Então, se houver entrada de receita, aí sim você classifica entre custos e despesas. Isso nós vamos ver na tabelinha mais logo à frente. Agora, se não entrou receita nenhuma para a empresa, e a empresa teve esse gasto, ele é considerado desperdício. Já vai direto para prejuízo. Tá? Um gasto que origina uma receita, ele pode ser um custo ou pode ser uma despesa de classificação. Um gasto que não vira receita, ele é prejuízo direto para a empresa. Tá? E como é que é movimentado esse prejuízo da empresa? Né? Ele é movimentado, o patrimônio da empresa, ele é movimentado por esses dois itens aqui, tanto os fatos quanto os atos administrativos. Tá? Então, esses dois elementos aqui determina a movimentação patrimonial. Bom, atos administrativos. O que são atos administrativos? Né? São os acontecimentos que ocorrem na empresa, as quais provocam alteração futura no patrimônio. Ao exemplo que eu disse lá da admissão do funcionário. Né? Eu tenho que registrar ele lá no livro de funcionários, porém, ele só vai gerar alguma despesa para mim ou vai movimentar alguma coisa quando eu for pagar o salário dele no final do mês. Até então, é o ato do registro, que é um ato legal, uma determinação legal. Por exemplo, livro de apuração de CMS, né? O aval em títulos ou fiança a favor de terceiros, isso quer dizer o quê? Quando a empresa avalia, fica como fiador de um empréstimo, por exemplo. No momento, não vai afetar em nada o patrimônio. Porém, se a pessoa não pagar o empréstimo, a empresa tem que pagar. Aí sim, vai alterar o patrimônio. Os fatos administrativos são acontecimentos que provocam variação de valores no patrimônio. Pode ser a mais ou a menos, né? Eles poderão alterar ou não o patrimônio líquido. Quais as alterações que temos no patrimônio líquido? Quando houver movimentação de conta de receita, custo e despesa. Então, só quando houver essas três movimentações, receita, custo e despesa, é que movimenta o patrimônio líquido. Tá? Por quê? Tanto a receita, quanto o custo, quanto a despesa servem para quê? Para apurar o resultado do exercício. O que é o resultado? Lucro ou prejuízo. E aí é essa conta que vai ser alterada no patrimônio líquido. Se deu lucro, se deu prejuízo. Tá? Essas, por modificarem o patrimônio, são objetos de contabilização através das contas patrimoniais, bens, direitos e obrigações, e através das contas de resultado, receita, custo e despesa. Tá? Os fatos administrativos podem ser classificados em três grupos. Então, existem três tipos de fatos. Fatos permutativos, né? São aqueles que permutam, isto é uma troca de elemento entre ativo e passivo, sem interferir no patrimônio líquido. Né? Essa troca, né, ocorre entre elementos do ativo, entre elementos do passivo, ou entre ambos ao mesmo tempo. Então, eu dei um exemplo aqui do recebimento de cliente. O que é cliente? O cliente é um direito. Bom, como é que eu recebi esse cliente? Através do depósito bancário. Depósito no banco. Então, eu recebi do cliente e depositei esse dinheiro no banco. O que é o banco? O banco é um direito. Bom, recebi de cliente e depositou no banco. Então, o que aconteceu? Eu reduzi o saldo do cliente que eu tinha para receber e aumentei meu saldo no banco.
porque eu depositei esse dinheiro no banco. Né? Então, a empresa pagou, aí esse se chama fato permutativo. Tá? Eu troquei um direito a receber de um cliente por um direito a receber no banco através do aumento do depósito bancário lá que eu fiz. Então, eu troquei elementos do próprio ativo. Outro exemplo disso, suponhamos que a empresa tenha pago fornecedor. Fornecedor, o que é? É uma dívida. Se eu paguei um banco, por exemplo, como está aqui o exemplo, né? Então, tirei o dinheiro do banco e paguei o fornecedor. Então, o que é um fato permutativo? Por quê? Eu troquei o dinheiro, o crédito que eu tinha no banco com o pagamento de uma obrigação. Reduziu o meu banco e reduziu a obrigação. Tá? Então, isso é um fato permutativo. Fato modificativo. Por esse nome aqui, você já identifica o quê? Vai modificar o patrimônio líquido. E qual é a conta que movimenta e modifica o patrimônio líquido? Lucros ou prejuízos acumulados. Só tem essa? Só. A conta que vai originar movimentação a modificação do patrimônio líquido é receita, custo e despesa. Então, essa receita, custo e despesa vão modificar o patrimônio líquido para mais ou para menos. Essa modificação para mais ou para menos ou é dar lucro ou ela dá prejuízo. E também tem os fatos mistos. O que são esses fatos mistos? Quando ocorrem os dois simultaneamente. Como assim? Pode ocorrer um fato permutativo e um fato modificativo junto. Então, qual é o exemplo disso? Vendi mercadoria por R$1.000, elas custaram 500 e eu recebi 50% à vista e 50% a prazo. Então, vamos analisar o que aconteceu na nossa empresa. Eu vendi mercadoria por 1.000, então tive uma receita de 1.000. Ela me custou 500. 1.000 menos 500, eu tive 500 de lucro. Lucro já aumentou o meu patrimônio líquido. Já mexeu lá. Dando continuidade. Como que eu recebi essa mercadoria? 50% à vista e 50% a prazo. Bom, 50% à vista entrou no meu caixa. E os 50% a prazo aumentou o valor a receber de cliente. Então, eu tive essa modificação aí também. Eu troquei minha mercadoria pela entrada de dinheiro à vista e a prazo. E ainda tive o lançamento da receita e ainda tive um lucro de 500 que movimentou meu patrimônio líquido. Bom, dentro da contabilidade, nós trabalhamos com dois tipos de regime. O regime de caixa e o regime de competência. Bom, diferença entre eles. Regime de caixa, que eu coloquei o conceito. Né? Por este procedimento contábil, onde os custos, as despesas, as receitas são consideradas apenas após sua realização, ou seja, após o efetivo pagamento dos gastos e o recebimento das receitas, isto é, a entrada e a saída efetiva de dinheiro. Esse regime aplica-se tão somente às entidades sem fins lucrativos, às pequenas empresas, às MEIs, né, que são dispensadas de algum registro contábil. Então, algumas empresas podem utilizar o regime de caixa, não todas. Okay? Essa saída de dinheiro do caixa, ou do banco, nós chamamos de desembolso. Tá? Desembolso, tirar do bolso. Então, o dinheiro estava no meu bolso, o dinheiro estava lá no banco, e eu
tirei de lá para pagar fornecedor, para pagar N coisas, né? É a saída desse dinheiro. Ela pode ocorrer de 3 formas de desembolso também. Anterior, quer dizer, eu pago primeiro e depois recebo a mercadoria ou o produto. De imediato, tipo supermercado, eu vou, escolho o produto, vou no caixa, pago e levo o produto na hora. Ou posterior, vou lá, escolho o produto, compro e pago depois, pago a prazo. Então, essas 3 modalidades de desembolso é o que pode ocorrer. E o regime de caixa só registra quando houver o desembolso ou houver a entrada efetiva do dinheiro. Já o regime de competência, ele vai registrar quando da realização, independentemente do pagamento. Isso quer dizer o quê? Eu vendi a mercadoria por R$1.000. Ela custou 500. Porém, esses R$1.000 eu só vou receber a prazo, daqui 30, 60 e 90. Bom, como é que eu vou registrar na minha contabilidade? Eu vou registrar no momento que eu entrego a mercadoria ao cliente. Não, mas aí eu vou registrar, mas eu não recebi ainda. Exatamente. Você não recebeu ainda, por quê? Você concedeu um crédito para receber. Tá? Então, você deu um crédito, porém, todo o lançamento dessa receita é feito à vista. Tá? Bom, e você vai recolher os impostos também, entendeu? Além de você ter que recolher os impostos, você vai dar a baixa, vai fazer tudo à vista. Esse regime é obrigatório para as empresas com fins lucrativos. O que são empresas com fins lucrativos? Todas as empresas que querem ter lucro. Então, esse regime é obrigatório. Teve lucro, tem que registrar pelo regime de competência. Tá? Bom, como é que é feito o registro? Nós já vimos lá, nós temos os elementos, né? Os elementos são as contas patrimoniais e contas de resultado. Tudo dentro da contabilidade, o próprio nome diz, contabilidade, conta. Nós damos o nome de a todos os elementos patrimoniais e de resultado, que é receita, custo e despesa. Nós damos o nome de contas. Então, conta é um nome técnico dado aos componentes do patrimônio, bens, direitos e obrigações, e patrimônio líquido. E os elementos de resultado, despesa, receita, lucro e prejuízo. Despesa, receita, lucro, custo e prejuízo. Então, esse é o nome técnico dado. Então, você tem... Qual é a conta que representa todo o dinheiro que entra dentro da empresa? A conta é caixa. Qual é a conta que representa toda a mercadoria que eu compro e que vendo? Mercadoria. E assim sucessivamente. Bom, é através da conta que a contabilidade consegue desempenhar o seu papel. Por isso, ela deve ser tratada com bastante carinho pelo contabilista. Todos os acontecimentos que ocorrem na empresa devem ser registrados através das contas próprias. São elas os responsáveis pelo acompanhamento, monitoramento da gestão patrimonial. O que é gestão patrimonial? É isso que a gente viu aqui em cima. Ó. É a movimentação, né, através dos atos e fatos contábeis. Então, é a mutação do patrimônio. Então, essas são as contas. Quais tipos de contas nós temos? Tá? Essas contas. Né? E são, além de serem utilizadas pela contabilidade, elas são registradas em livros próprios. Tá? Então, todos os acontecimentos ocorrem em empresas, também são
devem ser registradas através das contas próprias. São elas as responsáveis pelo acompanhamento e monitoramento da gestão empresarial, a gestão patrimonial, como eu já disse, como compra, venda, pagamento, recebimento, e todos esses são registrados em livros próprios das contas. Quais são os livros próprios que nós temos? Livro Razão, livro Caixa, livro Diário, livro de apuração do ICMS, livro de registro de funcionário e assim sucessivamente. Bom, como é que eu classifico essas contas? Nós já vimos lá que nós temos contas patrimoniais e contas de resultado. Esses dois grupos só. Bom, as contas patrimoniais são as contas de bens, direitos e obrigações e patrimônio líquido. Então, que, por sua vez, divide-se em ativo e passivo. As contas de resultado representam o que vão levar ao resultado da empresa, obviamente, né, que é lucro ou prejuízo, mas elas são representadas pelas contas de receita, de custo e despesas. Bom, as contas de resultado, receita, custo e despesa, nós temos aqui alguns exemplos, né, de despesas. Água, esgoto, café, lanche, contribuição previdenciária, desconto concedido, despesa bancária, frete, imposto, material do expediente, material do escritório, juros passivos, material de limpeza, prêmios de seguro, salário, telefone e descontos. E temos as receitas. Receitas aqui, pessoal, que pertencem como receita operacional da empresa, só tem duas. Tá? São essas aqui, receita com vendas e receita com prestação de serviço. As outras receitas aqui são consideradas receitas financeiras. O que é custo? É o preço pelo qual se obtém um bem ou serviço. Enfim, todos os insumos que são utilizados na produção ou na exoneração do serviço, que podem ser matérias-primas, mão de obra, material diversos, embalagens, né, etc. E podem ser classificados em custo direto, são mercadorias e são... você agrega valor diretamente ao produto. Então, são as matérias-primas, mão de obras, insumos que agregam valor ao produto ou serviço. Então, por exemplo, eu vou construir uma cadeira, ok? Uma cadeira e uma mesa. Qual é o meu custo direto? O custo direto nela. O que eu tenho de direto nela? A madeira, né? A estrutura de ferro. Né? Isso é custo direto. Custos indiretos são os insumos e outros custos que, para agregar valor ao produto, faz-se necessário um método de rateio. Então, vamos lá. O que quer dizer isso? Custo indireto que precisa de rateio. Por exemplo, a energia elétrica que eu uso para produzir dentro da empresa. Eu não sei quanto cada produto gasta, mas eu sei que durante o mês eu produzo 1 milhão de produtos. Então, eu vou pegar a minha despesa mensal e dividir por 1 milhão de produtos. Com essa divisão, eu faço o quê? Eu passo a descobrir qual é o valor da energia elétrica proporcional ao meu produto. Então, o indireto sempre vai precisar ter uma forma de rateio. Mas isso não precisa se preocupar, que nós não vamos trabalhar agora com isso. Isso aqui vocês vão trabalhar no quarto módulo. Custo fixo é aquele que você, produzindo ou não, vai existir. Exemplo. Aluguel. Trabalhando ou não,
você vai ter que pagar. Mão de obra direta. Outro custo fixo, o IPTU, a mão de obra, o salário do pessoal. Custo variável é aquele que altera em função da quantidade produzida, isto é, se eu não produzir nada, eu não vou gastar matéria-prima. Porém, se eu produzir um produto, eu já tenho gasto de matéria-prima. Energia elétrica, se eu não ligar a lâmpada, se eu não ligar minha máquina, eu não gasto nada. Se eu ligar minha máquina, já começo a gastar energia. Então, nas empresas industriais, o custo compreende o preço pago pela matéria-prima consumida, pela mão de obra aplicada e pelos demais gastos de produção. Nas empresas comerciais, o custo compreende não só o preço de compra de mercadoria para revenda, mas também todos os gastos decorrentes da atividade comercial, ou seja, da atividade na compra e venda de mercadoria. Nas empresas de prestação de serviço, transportadora, seguradora, bancos, etc., o custo compreende os gastos dessa prestação de serviço, incluindo a remuneração fiscal. Então, é assim, se for uma empresa prestadora de serviço, qual é o custo desse ramal? O custo dele será todos os gastos que a empresa teve para entrar aquela receita de prestação de serviço. Bom, despesa. Só é considerado despesa o custo do uso dos bens e serviços que, direta ou indiretamente, deverão produzir receita. Aquilo que foi dito lá antes. Só pode haver prejuízo disso se houver receita. Você só considera despesa e custo se houver um incremento da receita. E dentro desses despesas, nós temos 3 modalidades também. Despesa administrativa, financeira e comercial. A despesa administrativa, ela é efetuada para manter o serviço administrativo. Em outras palavras, ela é usada para manter toda a infraestrutura da empresa. Exemplo, aluguel, água, luz, telefone, material de escritório, material de limpeza, combustível, etc. Financeira, tudo que estiver relacionado com a entrada e saída de dinheiro em instituições financeiras. Então, são todas as despesas com juros, taxas, tarifas oriundas da movimentação financeira. E onde que eu movimento isso? Em instituições financeiras, que são bancos, corretoras, etc. E as despesas comerciais? São as despesas que a empresa tem com o objetivo de vender mais ou prestar mais serviços. Exemplo, propaganda, comissão de vendedor, fretes, carretos, marketing, etc. Então, despesa comercial, tudo que estiver relacionado a fazer a empresa vender mais. Receita. Toda receita é o ingresso de ativo, isto é, dinheiro dentro da empresa. Pode ser dinheiro ou direitos também. E só existem 2 modalidades de entrada de receita operacional na empresa. É a receita com a venda de mercadorias e produtos e a receita com prestação de serviço. Já as receitas com juros, títulos, ou multas, ou taxas, são ganhos eventuais. Então, esses ganhos eventuais têm o nome de licença-prêmio. É um prêmio que a empresa ganhou como uma receita financeira. Ela ganhou um prêmio por receber os juros. A obrigação da empresa, a função da empresa é receber juros? Não.
função da empresa é produzir e vender mercadoria e vender ou ter serviços prestados. O vender por juros, vender e ganhar os juros lá, é uma decisão porque, de repente, a empresa recebeu um título em atraso e aí cobrou juros, multas, etc. Ou tinha um dinheiro sobrando, colocou aplicado no banco, também ganhou juros. A isso damos o nome de receita financeira. Então, receita operacional, quer dizer, aquele que diz respeito à operação da empresa, só tem duas: venda de mercadoria ou sobre prestação de serviço. Fora isso, é receita financeira. E o resultado? Obviamente, a receita menos custo de despesa vai gerar lucro ou prejuízo. Se for o lucro, vai aumentar o patrimônio líquido. Se for prejuízo, vai diminuir o patrimônio líquido. Então, se a empresa tiver a receita maior que os custos da despesa, a empresa teve lucro. Se a empresa teve a receita menor do que os custos de despesa, a empresa teve prejuízo. Plano geral de contas. Então, assim, toda a empresa é movimentada pelos bens, direitos e obrigações, elementos patrimoniais e elementos de resultado, que são divididos em bens, direitos e obrigações e contas de resultado, contas patrimoniais. Bom, as contas, né? Essas contas, elas são organizadas num plano de contas. O que é o plano de contas? É onde fica todas as contas da empresa, tanto as contas de bens, direitos, obrigações, de patrimônio líquido, receita, custo e despesa. Está tudo lá, nesse plano de contas. Ele é individualizado e preparado para cada empresa pessoa. Bom, o plano de contas tem algumas características básicas, né? Então, tem aí. São 4 características básicas. Ele tem que ser completo e atender às necessidades específicas da empresa. Os títulos utilizados para as contas devem indicar com clareza o que eles representam. Então, assim, na hora de botar o nome da conta, ela vai sempre representar o elemento que ela está caracterizando. Por exemplo, eu comprei mesa, cadeira, armário e tal. Qual é a conta que representa as mesas, cadeiras e armários? Nós chamamos de as contas de móveis e utensílios. Por quê? São móveis que a empresa está usando e utensílios. Então, a gente indica tudo na conta móveis e utensílios. Dentro dela, a gente tem a divisão para cada uma dos seus elementos, tipo o que é cadeira, quantas mesas, quantos armários, etc. Mas para expressar no balanço, a gente usa uma conta única, que é móveis e utensílios. A classificação deve partir dos gerais para o específico, como eu disse. É mesa, cadeira, tá? Então, móveis e utensílios. Dentro de móveis e utensílios, móveis de cozinha. Dentro de móveis de cozinha, mesas e cadeiras. O plano de contas tem que ser flexível e permitir alterações que, porventura, se fizerem necessárias, como a criação de novas contas, o cancelamento ou desdobramento de outras, de forma que os registros contábeis acompanhem a evolução dos fatos e permitem uma constante atualização dos dados. O que quer dizer isso aí, pessoal? Esse quesito quer dizer o seguinte: como a empresa tem um plano de contas que abrange toda ela, com o passar dos anos, ela vai evoluindo. Essa evolução da empresa, né, igual à contabilidade, que é uma ciência social, então a cada geração surgem novas contas ou algumas contas deixam de existir. Por exemplo, há 20 anos atrás, nós tínhamos uma conta dentro de máquinas e equipamentos chamado
Máquinas de escrever, ou máquinas calculadoras. Hoje nós temos o que no lugar delas? Computadores. Bom, e temos para ordenar tudo isso, a Lei 6.404/76, para quem não sabe, é a lei que norteia toda a contabilidade comercial, né, e privada do país. Ela tem alguns regulamentos, né, e ela regulamenta algarismos para iniciar os elementos da conta. Então, todas as contas que iniciarem com o número 1, 1.1.1.1.1, 1.0.0.0, entendeu? Cada conta vai ter um código. Se iniciar com 1, são contas de ativo. Iniciar com 2, contas de passivo. Iniciar com 3, contas de despesa. Iniciar com 4, contas de receita. Iniciar com 5, contas de custo. Iniciar com 6, contas transitórias. O que são contas transitórias? São aquelas contas que nascem e morrem no mesmo dia. É apenas para apurar um resultado, por exemplo. O ar é uma conta de resultado, né? O ar. Porém, ele é uma conta transitória também, que ela nasce e cresce e morre no mesmo dia. Ela aparece jogando as receitas, depois você tira as despesas, tira o custo, tira os impostos e tira o lucro, a conta zero. Aí nós vimos o ativo, que a gente já sabe que é composto pelos bens e direitos. Elas são classificadas em ordem crescente de conversão, quer dizer, aquele que vira dinheiro primeiro fica lá em cima, no ativo circulante. Tá? Então, todo que se transformar em dinheiro até 1 ano é ativo circulante. Tudo que se tornar em dinheiro após 1 ano é chamado de ativo permanente. Após 1 ano é chamado de ativo não circulante. E dentro deles nós temos ali o ativo permanente, imobilizado, né? Esse não circulante, porque não circula, pertence à empresa. Tá? É o que movimenta, é o que são os bens, máquinas, equipamentos e direitos que a empresa utiliza no giro dela. Temos realizável a longo prazo, né, que é o que passar de 1 ano, tudo que tiver a longo prazo é porque passou de 1 ano. Okay? Tem um ativo permanente, que é o quê? Todos os bens que a empresa usa para a sua atividade. Móveis, cadeiras, máquinas, equipamentos, veículos, enfim, toda essa, o prédio, terreno, moto, carro, caminhão, etc. Os intangíveis que não possuem existência física, mas a empresa sabe que existe por conta de um contrato, por conta de uso de marcas e patentes, né? Enfim. Esse intangível são valores que a empresa gastou para montar a própria empresa, por exemplo. E se você descontar esse valor logo no primeiro ano, a empresa pode dar prejuízo. Porém, a legislação brasileira permite que você capitalize esse recurso e vá abatendo, amortizando ano a ano do seu lucro esse montante. Tá? Por isso que é chamado de ativo intangível. Você não pode tocar, porém é um direito da empresa de receber esses valores. Passivo. Nós sabemos que o passivo registra todas as obrigações. Bom, essas obrigações estão em ordem crescente de vencimento. Lembra lá no ativo? Ordem
crescente de conversão em espécie, quer dizer, o primeiro que converter em espécie é o primeiro, é sempre à frente, e depois vai crescendo o prazo para receber. Aqui é a mesma coisa. Tudo que tiver que pagar, ele vem primeiro e depois vai crescendo o prazo. Esse eu tenho que pagar à vista, esse com 15 dias, um mês, 6 meses, 2 meses, assim sucessivamente. Dentro dele também temos o passivo, circulante, o não circulante, e resultados do exercício futuro e patrimônio líquido, que é a receita, custo e despesa. Bom, o passivo circulante, tudo que a empresa tem a pagar até 1 ano. O não circulante, tudo que a empresa tem a pagar após 1 ano. Resultado do exercício futuro são os valores que a empresa recebeu, mas ainda não fazia jus, por exemplo, aluguel que recebeu antecipadamente. Então, ela recebeu antecipado, beleza, não vai recusar o recebimento antecipado. Porém, ele ainda não é devido. Então, e se quem locou desistir ou sair antes do prazo? A empresa tem que devolver o restante do dinheiro que não usou. Então, ele entra nesse resultado do exercício futuro. E conforme for vencendo os meses, ele vai abatendo o valor proporcional ali dentro do resultado. O patrimônio líquido representa o capital que a empresa começou, os lucros, os prejuízos, né? E as reservas do lucro, reserva de capital. Então, tudo que for reserva, lucros e capital é patrimônio líquido. Bom, aqui nós demos um modelo de plano de contas, tá? Então, para que vocês, na hora da gente trabalhar no dia a dia, nós temos aqui o que pertence ao ativo circulante: caixa, caixa geral, caixa do fundo. Olha o item aqui que eu falei para vocês, a inicial, 1.1.1, disponibilidade. 1.1.1.1, caixa. 1.1.1.1.01, caixa geral. 02, fundo fixo, e assim sucessivamente. E aqui eu tenho ativo, passivo, curto e longo prazo, ativo permanente, passivo circulante, realizado a longo prazo, passivo, contas de resultado, receita, custo, despesa. Enfim, aqui nós temos todas as contas que nós precisamos. E aqui as contas de apuração de resultado, que é do ARE, né? Resultado do exercício, tanta coisa. Bom, então, toda essa conta, esse plano de conta, serve para quê? Dentro da contabilidade, é onde registra a movimentação dela. Bom, e como é que eu registro a movimentação dela? Através da escrituração. É uma das técnicas contábeis. Mas como eu faço essa escrituração? Através dos métodos da partida dobrada. O que quer dizer isso? A noção de débito e crédito. Quer dizer, para todo débito existe um crédito de igual valor. Então, se está entrando dinheiro na empresa, isso teve uma origem. Qual é a origem da entrada desse dinheiro? Eu vendi mercadoria, eu prestei serviço, ou alguma coisa do tipo. Então, isso acontece. E as noções de débito e crédito, ela é assim. Dentro da contabilidade, ela não observa a nossa linguagem coloquial. Então, tudo que é, toda a entrada de bens e direitos é considerado débito para a empresa. Por quê? Porque é onde a empresa está aplicando esse dinheiro. E esse débito, né? Por que é chamado de débito? Porque ela deve, a empresa deve esse valor que está aplicando no caixa, na mercadoria, etc. Ela deve ao passivo, né? Que, por outro lado, são as obrigações. Bom,
E todas as contas do ativo são de origem devedora. Todas as contas do passivo é origem credora. Nós temos uma regrinha básica aí, tá? Então é assim, você vai identificar o elemento lá, se ele é bem, direito ou obrigação, igual nós fizemos no nosso exercício, tá? E depois vai aplicar a seguinte fórmula: se for um bem ou direito e tiver entrando para a empresa, toda a entrada de bem e direito é débito. Entrou, é débito. Saiu, toda saída é crédito. Entrou, débito. Saiu, crédito. As contas de obrigações acontece o contrário. Toda obrigação é um crédito para a empresa. Por quê? Todas as obrigações são fornecedor, nota promissória a pagar, nota promissória a receber, então ela tem direito de receber da empresa. Então ela tem um crédito a receber. Então todas as contas de obrigação e patrimônio líquido são contas de origem credora. Então, cada vez que aumentar a obrigação, eu lanço a crédito. Se diminuir a obrigação, eu lanço a débito. Toda receita é sempre crédito e todo custo e despesa é sempre débito. Aqui, eu apresentei para vocês aqui um quadro sintético, né? Um quadro auxiliar, que nos ajudará a identificar os elementos, transformar esses elementos em contas. Essas contas, saber se vai ser devedora ou credora e qual o respectivo valor. Bom, feito isso, nós vamos, com base na escrituração, fazer os lançamentos. Lançamentos é o nome dado ao fato que se vai registrar. Então, por exemplo, aqui, comprei mercadoria por 100 mil reais à vista. Então, o que aconteceu? Comprei mercadoria. Como eu comprei essa mercadoria? À vista. E lançamentos, nós temos 4 fórmulas. Primeira fórmula, um débito e um crédito de igual valor. Segunda fórmula, um débito e 2 créditos, mas a soma deles dá o mesmo valor. Por quê? Porque nós estamos falando de método de partidas dobradas. Terceira forma, 2 valores a débito e 1 valor a crédito. Então, a soma dos débitos também é igual à soma dos créditos, do crédito. E de quarta forma, várias contas a débito e várias contas a crédito. Aí, essas informações de contabilidade que a gente viu aí, né, que cabe a vocês estarem mais estudados, né, e gravar isso aqui, ó. Contas, bens, direitos e obrigações. Isso aqui vocês gravam, coloquem na capa do caderno, né, para facilitar sempre vocês estarem consultando, que de agora em diante nós vamos usar muito isso. Tá? Então, a escrituração de uma empresa é feita pelo método das partidas dobradas. Tá? O que diz esse método? Para todo débito existe um crédito de igual valor, tá? Independentemente dos elementos que estejam envolvidos. Tá? Você vai somar, pode ter 2 ou 3 a débito, mais até, e apenas um a crédito, não tem problema. A soma dos débitos tem que dar exatamente igual à soma dos créditos. E se for as contas de bens, tudo que entra é débito, tudo que sai é crédito.
Se for direito, tudo que aumentar é débito, tudo que diminuir é crédito. Se for uma obrigação, tudo que aumentar é crédito e tudo que diminuir a obrigação é débito. Toda receita é crédito, sempre, sempre. Todo custo e despesa é débito, sempre, sempre. As contas de resultado, só temos duas, afinal delas, né? Lucro ou prejuízo. Então, as contas de resultado são essas que vão para o balanço patrimonial na forma de lucro ou prejuízo. Lucro, quando a receita é maior que o crédito, a receita é maior que os custos e despesas, e ela será sempre lançada a crédito. Prejuízo, quando as receitas forem menores que os custos e despesas, então serão lançados sempre a débito. E aqui a gente vai explicar como fazer o lançamento. Mas isso a gente vai trabalhar na próxima aula, ok? Eu estou encerrando a minha atividade aqui, essa gravação com vocês. Estamos retornando com a aula online, ok?